Boa tarde, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, né? Nesse dia da quarta-feira. Amém? Estamos aqui, vindo aqui para levar essa verdadeira palavra, tomar entendimento que todo mundo fala, a respeito do João 8,32, né? Vamos ter o entendimento. O que é o João 8,32? Vamos tomar o entendimento do que é a verdade. A gente só pauta aqui no João 8,32, mas vamos pautar aqui no João 8,32, conhecer a verdade. E vamos pautar também no João 10,10. Porque se eu não for aqui do João 8,32, eu serei do João 10,10. Essa é a verdade. Temos que ter um entendimento e discernimento. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, acompanhando aí com a Bíblia de vocês, você abre aí no quarto evangelho, o livro de João, né? Capítulo 8, que vamos meditar o versículo 32, mas vamos vir antes do 32 para que a gente entenda o 32. O capítulo 8, nós sabemos que é o João escolhido por Jesus, que esse João vai escrever o tempo do fim, Apocalipse. Capítulo 8, ele nos diz o seguinte, o prefácio. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ia sempre orar, né? Ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reunia a seu redor. Porque aquele presente, a vida dele era ensinar. Na sinagoga, que era costume ao sábado, pela Judéia, pela Samaria, para onde você imaginasse. Então ele ia no rio. Então passou a ser para ele ali não só o costume do sábado, porque todo mundo ia, mas também todos os dias. E aonde ele ia, o povo o acompanhava. Descobria onde ele estava e ia até ele. Então aquele costume que era exclusivo do sábado, ele deixou de ser exclusivo do sábado. Ele passou aqui a ensinar todos os dias. Por isso que ele diz, eis que eu te dou poder, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não tipificou o dia que você vai por todo mundo. Vamos ter um entendimento, já aqui do João 8,32. E a igreja que mata Jesus, manda matar Jesus, paga para matar Jesus, junto com os sacerdotes, que são os ladrões, como também é ladrão o inimigo, Satanás. Nós vamos confirmar justamente aqui nesse João 8,32. Então, o ladrão aqui embaixo tem igreja e tem pastores que pregam dizendo que o ladrão não é o Satanás, e sim os pastores. Ladrões são os pastores, a igreja, as ovelhas e o Satanás. Porque o ladrão só existiu porque primeiro o Satanás existe. Ele é quem trouxe esse nome ladrão ao mundo, Satanás. Então ladrão é o Satanás, ladrão são os pastores, são as igrejas e as ovelhas que estão também. A gente vai para Malaquias 3,8, não é 3,10. Roubarás o homem a Deus? Todavia diz que sim. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Então está roubando as ovelhas e está roubando o sacerdote e levando para o templo. Então são ladrões. Tá certo?
E o Satanás é o ladrão maior. Então a gente tem que conhecer aqui João 8,32 e temos que conhecer João 10,10. Tá certo? No João 8 aqui a gente já viu o prefácio, agora vamos nos aproximar do 32. O que é que nós vai dizer aqui? João 31, versículo 31 diz: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Aqui está no João 8,31. Então ele está dizendo, o filho de Abraão é o filho da fé, é o filho da verdade, do que crê, e os filhos do diabo, que são os filhos do ladrão. Veja, o diabo é ladrão, a igreja é ladrão, o sacerdote que prega a palavra mentirosa de Satanás, como está em Apocalipse, mas ele joga só dizendo que é vocês ovelhas. Não, vocês são culpados também, são ladrões também, que estão dando dízimo. Esse dízimo aí você sabe que não existe, não está aqui na palavra de Deus. Dízimo, porcentagem. O que está na palavra de Deus é dízimo parte, arrobas, presta atenção. Então aqui a verdade do João 8,32 é se você é filho de Deus ou é filho de Satanás. Portanto, todos dizem que são filhos de Deus e todos dizem que vão para o céu. Ninguém diz que é filho do diabo, nem ninguém diz que vai para o inferno. João 8,32. Você tem que saber. E também o João 10,10. Vamos tomar entendimento. Tá certo? Vamos ver. E aqui quem está falando é o Cordeiro. Aqui nesse livro, no quarto evangelho. Então vamos entender. O ladrão-chefe, o Satanás, seus auxiliares, a igreja e os pastores e as ovelhas. E ali estão, que estão dando ouvido e estão levando também o roubo, troncho, cego, coxo, mancha. Não é esse dízimo. E é essa a oferta. Tá certo? Porque eles roubavam a Deus e roubam. E as ovelhas também roubam a Deus. Porque eles não veem Deus, que Deus é espírito. Ele diz, como ele não me vê, ele também não está me vendo o que eu estou fazendo. Então eu vou fazer aqui, que eu vou matar aqui no pátio, tirar o sangue, tirar a carne, cozinhar e tirar a gordura, como ele não me vê, e vou pegar as boas que ele prometeu e vou guardar aqui, reservar para a festa com o meu rei, com o meu governador, com o meu presidente e tal. Então está roubando. E ele aceitou que eu, como ovelha, trouxesse para casa também aquele troncho. Então, ladrão eu, que sei, disse que tem que ser as primícias, e levo para ele. Ladrão ele que recebe, e mais ladrão ainda porque ele destroça lá e pega o bom e leva para a amizade dele. Então, sou um ladrão. Bem como a igreja, por isso que Deus de derruba tudo isso aí. Você levou 46 anos. Então, João 32, primeiro você tem que saber se você é filho de Deus, da verdade, ou se você é filho do diabo, do ladrão. Você tem que saber que é filho da fé, que é Abraão, que é o pai da fé, não é? Aí o título tem aqui, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Vamos entender agora? A partir do versículo 31, capítulo 8. Você tem que saber se você é filho de Abraão, que é da fé, ou do diabo. Todos dizem que é filho de Abraão, que é filho de Deus e que vai para o céu. Mas, no entanto, esse cordeiro diz que você é filho do diabo, está escrito aqui, e que vai para o inferno. E que seu nome não está escrito no livro da vida. E diz que você tem um nome escrito no livro da vida, tá certo? E esses que estão fazendo aqui, eles vão riscar. Ele vai riscar o nome do livro da vida. Não vai ter participação na árvore, na folha. Vamos entender. Pois bem. João 8,31, partindo do princípio.
Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então tinha dois tipos de judeu, um que cria nele, que era o da fé, e tinha outro que não cria nele, que era filho do diabo, Satanás. Mas eles se achavam que esse Deus é especialmente para eles. Veja que no 31 ele é bem claro. Disse Jesus aos judeus, os quais criam nele, quando ele ensinava e quando ele demonstrava coisas de cima, mas tinha outros que não. Então esses são filhos do diabo, esses são ladrões e estão dentro da igreja, os judeus, os doutores da lei. Por isso Jesus chama e cria a palavra hipócritas. Hipócritas, que vem do nome Hipócrates, que é o pai da medicina, da doença do corpo. Jesus chama os hipócritas, que são os pastores, doutor da lei, porque diz ele que é doutor da lei vai o Espírito. E o Espírito só Deus, porque é dele. Não tem homem nenhum que vai curar Espírito, até porque com o Espírito de Deus não adoece. Quem adoece são os espíritos imundos. Está dentro de você e dentro de mim. Né? Do diabo, de Satanás. Então vamos ter entendimento aqui. Então ele está falando aqui, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, está vendo o que criou nele? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, que está escrito aqui, veja que Jesus, no deserto, no seu ministério, ele primeiro é levado ao deserto para o Satanás tentar ele. E tudo o que ele fala com o inimigo e fala aqui para o mundo, ele diz, está escrito, está dizendo que está aqui. Então tudo você tem que vir buscar aqui. Porque aquilo ali mostra, não tira uma vírgula nem coloca um tio. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então ele está dizendo para o judeu. Depois é que ele vai passar a escolher a gente, os gentios, para o evangelho incircunciso. Amém? Vamos prestar atenção. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verdadeiramente, ele só fala em verdade vos digo, verdadeiramente, eu só falo a verdade. Então, se não está falando a verdade, se não está nessa palavra aqui, é ladrão e é mentiroso, é filho do diabo. Se não está aqui, porque o quê? Apócrifo. Porque o quê? Anátema. Tem que estar aqui. E que tem que sair da boca de Deus, como saiu da boca de Jesus. Porque aqui fala Deus, lembra do início? Fala o homem, fala o Satanás, o inimigo, e fala a mulher. Então você tem que saber essa palavra que está escrita, de que boca está saindo. Porque o próprio inimigo lá, quando Jesus foi levado ao deserto para ele tentar, ele usou essa palavra onde ele disse, está escrito. Lembra? Ele leva ele para o deserto, ele tenta ele por 3 vezes. Ele vem, 40 dias de fome. O inimigo vai passar a dizer para ele, transforma estas pedras em pães. Ele usa o plural. Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é diferente. Ele vai usar só pedra, que é ele. Sobre esta pedra, que é o Cristo verdadeiro, a pedra de esquina angular, eu construirei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi Simão Borjana, Pedro, Petros, quer dizer pedra. Essa pedra é caída, essas igrejas todas é caída. Aí ele leva Jesus para lá e diz, transforma essas pedras. Pedra, ele está dizendo que é tropeço. Está no seu caminho pedra, você vai tropeçar. E pedra você vai fazer o alicerce.
Só que ele manda transformar as pedras, que são as igrejas, pé da igreja aqui embaixo, é simbolizado aqui pé da igreja, é simbolizado aqui igreja também mulher. Transforma essas pedras em pães, mas era só um Jesus que estava com fome, então não tinha para que a pedra no plural, as pedras no plural. Tinha que ser a pedra, que é ele, que é o pão sem fermento. Se você vai para os 3 evangelhos, ele fala sobre isso, sobre essa tentação. Nos 2 primeiros ele fala em pedras. Em Lucas ele vai falar só em pedra, no singular. Aí ele manda que Jesus transforme as pedras, que são a igreja caída de baixo, que são a igreja fermentada, ele manda que ele transforme ela em original, sem fermento. Mas só tem uma igreja que não tem fermento, que é a igreja Cristo Jesus. As outras são caídas, tem o joio, tem o trigo, tem a erva daninha, tem o espinho, tem o cardo e tem o abrolho dentro dela. Por isso são chamados de ladrões, filhos do diabo. Aí ele manda que Jesus, prazer da carne, veja que ele vai tentar a carne, mas ele não é carne, ele é espírito. O Satanás. Entendeu? Quando ele tentou a mulher não era essa carne pecaminosa, não. Aí ele fez-se presente ali no corpo de quem? Da serpente. Veja que ele não tem, a imagem dele é zero, é nenhum. Aí ele diz, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz, tem que prevalecer o meu homem espiritual, porque quando o Adão pecou lá, apartou dele o homem espiritual do homem carnal, porque na formação ele pegou aqui, formou e soprou, aí deu a alma, que é a vida, e deu o espírito, para ter vida. Quando ele pecou, o espírito apartou, aí ele passou a ter a carne e passou a ter a vida. Aí Jesus veio para trazer o espírito, então ele é 100% espírito e 100% carne. Ele disse, tem que deixar prevalecer o espírito, que lá o Adão e a Eva não deixou prevalecer a carne. Por isso que ele observa as coisas de baixo, porque ele é de baixo, ele veio da terra, para a terra voltará. E o Jesus é de cima, ele veio de cima, e para cima voltará, só quem de lá veio. Aí o Satanás vem, aí ele vai usar para ele, vai dizer para mim e para você que você tem que ter um entendimento, olha, tudo ele usa. Está escrito. Quando ele diz está escrito, é a palavra que iniciou o mundo. Haja luz, disse Deus. Ele abriu a boca, a palavra saiu. Que é o Jesus, que a água vem e forma. Então ele diz, está escrito, está aqui. Tudo, de Gênesis a Apocalipse. Quem disser a você, Deus mandou lhe dizer, é mentiroso, porque está tudo escrito aqui. O que ele tinha de mandar lhe dizer foi até João Batista. Depois de João Batista, ele não lhe disse mais nada. Nem usou o profeta, nem a lei. A lei é aquela, de Jesus. Ele é o profeta do futuro. Esse João vai escrever, vai morrer de morte natural para poder escrever Apocalipse, tempo do fim, futuro. Estamos em toda noite, a partir das 20 horas, no Face. A gente faz gravação ao vivo, com participação de Gênesis Apocalipse. Você pode participar diretamente. Estamos fazendo essa hoje. Iremos enviar para o YouTube, para o Instagram, para outro grupo. Vamos fazer isso diário. Mas se você quiser ao vivo no Face, você vai ver lá. Ao vivo, de Gênesis Apocalipse, qualquer parte do Brasil e do mundo. Tá certo? Então, a conta aí para você ver vai ser Major Cândido. De Gênesis Apocalipse. Não estamos falando de denominações, não estamos falando de nome de pastor, de quem quer que seja. Só estamos falando o que está escrito aqui e o nome que nós falamos é Jesus Cristo. Eu não vivo, Cristo vive em mim, disse o nosso irmão apóstolo Paulo.
percorreu a boa carreira e combateu o bom combate. Então vamos fazer isso. Está no tempo do fim. Estamos aqui, vamos enviar aí para vocês no YouTube. Fique curioso também que nós temos aqui, porque o Face é uma coisa, o YouTube é outra, que eu não posso enviar do Face para lá. Aí aqui eu faço direto envio no YouTube. Tá certo? Então vamos lá. Para aqui, para o entendimento, na sua casa. Você recebe aonde você estiver, a hora que você tiver. É só apertar o dedinho aí e você ouvir. E abra a sua Bíblia para você conferir. Aí você, querendo, você compartilha para os seus irmãos, para quem quer que seja, para ouvir essa verdade, está no tempo do fim. Ou dê o like. Se quiser, se achar que é interessante, você pode, porque é salvação individual. Você pode, alguém está precisando desta voz, que ele está me usando como usou Moisés, mas a palavra está aqui. Como ele não tem tempo, não tem curiosidade, e o que estão a ensinar a ele é com fermento, aí você envia isso aqui. Mas confira primeiro aqui na palavra, se está escrito, e se não tirou uma vírgula, nem colocou um tio. Porque se assim fez, é apócrifo e anátema. Tá certo? Vamos continuar aqui? Aí, serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, isso aqui é prático, todo mundo só conhece isso. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo bem. Que verdade é essa? Mas você não sabe qual é a verdade. Sabe? Não. Inclusive, o nosso presidente, excelentíssimo, maravilhoso capitão, ele usa esses slogans. Tem 2 slogans. Um é esse aqui. Né? João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Será que explicaram para ele? Que verdade é essa? Qual a verdade? A verdade é que você sendo filho de Abraão, você é conhecedor da verdade. Você vai se manter aqui, como ele diz, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, é a palavra de Deus. Só pode permanecer firme na palavra dele se você for filho de Abraão, do pai da fé. Se você não for, você é filho do ladrão, do mentiroso. Então, que verdade é essa? Não lhe explicaram. Né? Mas quem é esse ladrão? Um diz que é o diabo, outro diz que é o pastor, outro diz que é a igreja, outro diz que é você. Mas a gente tem Malaquias, ao final do Antigo Testamento. O ladrão maior ali, que aprendeu, é justamente os sacerdotes, que usam a igreja para poder usar você. Então o ladrão é ele. Principalmente no 3, que o Malaquias nós temos 4 capítulos. 2 é endereçado a você, a ovelha, e os 2 últimos é endereçado aos apóstolos, os pastores, os sacerdotes, que usa o templo igreja. Por isso que ele diz que ele não habita em templo formado por mão de homem. Então foi feito por mão de homem. Ele habita no seu templo, você, o seu corpo. Se ensinar a você que você e a sua casa, essa casa aqui com seu pai é só mentira. Você e a sua casa é você e o seu corpo, que tem que servir a ele, que é a salvação individual. Por isso dentro de você está o Espírito de Deus. Estou enganando você. Qual a verdade? Você é filho de Abraão ou você é filho do diabo? Está aqui. De quem você é filho? Você tem que descobrir a verdade. Então vamos lá. Eles lhe responderam, quem? Os judeus, que criam no que Jesus estava pregando. Vamos entender aqui, veio? Mas eles dizem que conhecem a verdade, eles dizem que são filhos de Abraão, mas eles vão confirmar aqui que não é filho de Abraão. Tem muitos entre eles que vai se desviar e vai ser filho de diabo, Satanás. Mas todos eles dizem que vai para o céu. E ninguém vai para o céu, a não ser quem de lá veio. Aí eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Olha.
Que mentira. Você confirma isso? Você confirma isso? Deixa eu acender a luz aqui para melhorar. Para não escurecer. Você confirma isso? Então vejamos. Ele está dizendo que eles estão dizendo, respondendo a Jesus. Isso mostra que ele não entendeu. Ele não entendeu a verdade. Vamos aqui para o versículo para a gente entender direitinho. O Espírito Santo vai revelar. Olha. Eles responderam, somos descendentes de Abraão. Veja que o prefácio lá no início diz, os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Ele está dizendo para Jesus aqui que eles são descendência de Abraão e nunca foram escravos de ninguém. Abraão, a sua descendência é só uma? Não. São duas. A descendência de Abraão. Então Abraão tem o filho dele, descendência dele, que é o filho da promessa, e Abraão tem o filho da escrava que a mulher mandou ele entrar. Olha, são filhos de Satanás. Vocês têm que conhecer a verdade. Então Abraão tem duas descendências. Ele tem filho dele, da promessa, e tem filho dele também, que são filhos de Satanás. Que não são filhos da promessa e não deram ouvido a ele. Apesar de ser circuncidado. O filho da escrava. Por isso que nós iniciamos como escravo. Lá no Egito, Faraó, que são filhos de Satanás, que são filhos da escrava me foge, Enoque não. Não é Enoque não, o nome dele. Veja que Deus diz, quando ele vai embora, ele diz que fará uma descendência dele. Mas a descendência prometida, que é de Isaac, o filho do inimigo, Abraão é aos 90 anos, ele é circuncidado, e ele, Ismael. Ismael é aos 13 anos. Isaac é aos 8 dias. Jesus é aos 8 dias. Está aqui as duas descendências, do mesmo pai. Você é o quê? Você é João 8:32 ou você é João 10:10? O presidente botou aqui, conhecer a verdade. Que verdade é essa? Você é filho de quem? Você está confirmando que é filho de Abraão, sim. Agora, o filho da promessa ou o filho da escrava? E aí? E agora? O filho da promessa ou o filho da escrava? Todas as duas descendências são de Abraão. Então, eles não estão mentindo. Só que ele não é da fé. Ele é do diabo. Ele é do ladrão. Por isso que todos vão dizer que são filhos de Deus, mas ao contrário. Filho de Deus é o filho da promessa. Filho da escrava foi a mulher de Abraão, Saraí, que mandou que ele entrasse na mulher. Deus não mandou. Por isso ela riu e botou o nome de Isaac. Quando ouviu que ela com 90 anos seria mãe. E era estéril. Deu para entender agora? Deu para entender, né? Verdade. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Engano dele. Então ele não está entendendo lá a genealogia dele, a descendência dele, porque iniciou lá. Aqui está Jesus, está no Novo Testamento. Teve o velho, que iniciou com Moisés, que ele tirou o seu povo dali. Né? E que ele inicia lá também no começo. Aí tem Noé, depois de Noé vem a descendência de Caim. Isso aqui é descendência de Caim. Como o filho da escrava é descendência de Caim. Caim é de Satanás. Diferente de Abel, que ele matou.
diferente do Sete. Então, mas vem do mesmo pai, da mesma geração. Veio de Adão e veio de Eva. Mas Caim é filho de Satanás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Vamos ver? Aqui? Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Olha, aí ele disse para Jesus, como você pode dizer que seremos livres? Então, por si só, você já é escravo. Ele está dizendo aqui. Porque tem o livre, que é da promessa, e o tem da escrava. Já está dizendo escravo, que é de escravidão. Se você é da escrava, que você não é da promessa, você é escravo. Se você é da promessa, você é livre. Para sempre. E sempre foi. E sempre foi. Então temos que ter esse entendimento, né? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Ele sempre fala a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pronto. Se você está no pecado, vê através do pecado, não vê através da promessa. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por acaso você vive pecando? Ele está dizendo que você respirar aqui é pecado? Ele está dizendo que você olhar e imaginar é pecado? Ele está dizendo que você pisar aqui é pecado? Por isso ele lavou seus pés? Nesse mundo jaz o maligno, o pecado, o ladrão, o mentiroso. E aí? E agora? Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família. O escravo não tem lugar permanente na família. Lembra que Saraí disse, manda a mulher e o teu filho ir embora. Aí ali ele passa a dar ouvido a Deus. Lá ele não deu ouvido a Deus, lá ele deu ouvido à mulher. Por ter dado ouvido à tua mulher, por tua casa o mundo será maldito. E ali Abraão deu ouvido a Deus, porque a mulher disse isso, ele não mandou. Aí Deus veio, aí ele disse, cumpra o que a tua mulher disse. Manda Ismael e a mulher embora. Aí ele deu ouvido, onde era para dar ouvido, lá. Ele não deu, ele deu ouvido à mulher. Ela foi e botou na boca dele. Que nem Jesus botou na boca de Judas Iscariote. Vá, filho, faça o que você tem que fazer agora. Aí ele, beijinho. Aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence a ele para sempre. Então o filho aqui do pecado pertence a Abraão para sempre também. Quer queira ou quer não, ele é filho dele. Do pecado, mas é. Porque quando ele entrou ali na escrava foi pecado. E quem mandou ele pecar? A mulher. E quem deu o pecado na boca dele? A mulher. Mas mesmo sendo pecador, ladrão é filho dele. Viado é filho dele. Prostituta é filha dele. Ladrão é filho dele. Assassino é filho dele. Bandido é filho dele. Está no DNA e está no sangue. Como você quer julgar? Olha ele informando aqui. Portanto, se o Filho os libertar, então o Filho, que é Jesus, ele veio libertar. Quem? Você que é escravo do pecado. Lembra que ele, ao entrar, Satanás tenta ele pela carne? Então você é escravo do pecado, da sua carne.
Portanto, se o Filho os libertar, aqui embaixo, porque o Filho não liberta o Pai. O Filho não libertou o Pai. Libertou? Não. O Pai é quem liberta o Filho. É sempre assim o normal. Mas o Filho veio libertar eu e você da escravidão. Portanto, se o Filho o libertar, vocês de fato serão livres. Isso quer dizer se Cristo viver em você, como o apóstolo Paulo diz, eu não vivo, Cristo vive em mim. Aí você realmente será livre. Se você viver o Jesus, o carne, e o Cristo, que é o Espírito. Você tem que viver. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei. Mas da escravidão. Contudo, estão procurando matar-me. Ora, você é filho de Abraão, da fé. Mas, no entanto, você está procurando me matar? Que fé é essa? Se você está matando o filho que veio te libertar. Coisa que o teu pai não libertou. Ao contrário. Ele te colocou no pecado. Não é? Estão prestando atenção? Matar-me. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Está vendo? Por que não há lugar para a palavra dele? E ali? Porque ele é aquele coração sisudo, de pedra, como o faraó. Então ele é filho do escravo. Porque se fosse de carne, tem. Porque Jesus vai estar, que é o Espírito de Deus, vai estar dentro de você. No coração, hein? Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo que vi na presença do Pai. Ele viu lá no início, só que ele não sabe. Quando o Pai abriu a boca e disse, ele estava lá. E foi ele que teve o sacrifício de a lã dele fazer a roupa para cobrir a mim e a você. Ele viu no início, eles não vão entender, né? E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Então ele faz o que ouviu do pai Abraão, que é pecador. Mas ele ouviu do pai, que é o Criador. É totalmente diferente. Não é? Não é benção? Descobriu João 8,32? Você é filho de Abraão ou você é filho de Satanás? Do ladrão? De quem você é filho? Você é escravo ou você é livre? Você é escravo. Do seu próprio corpo, que não é seu. É daqui da terra, por isso ele vai ficar. Já deu para entender aqui, não deu para entender? Ele diz aqui, né? Portanto, se o Filho libertar vocês, de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhe estou dizendo o que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai. Na fé. Olha aqui. Respondeu Jesus. Até dele, ele está dizendo, Abraão é o meu pai, como é seu, na fé. Mas eu vim como filho de Abraão e como filho do Pai verdadeiro para livrar você do pecado, da carne e do mundo. A gente entendeu aqui, não entendeu? Então veja, preste atenção, se eles entenderam. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, ele está colocando em dúvida? Não, ele está achando que é a verdade que ele está dizendo. Se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras que Abraão fez. Nenhuma estão fazendo a obra que o Abraão fez, a fé. Essa palavra. Mas ele abre a boca para dizer que é filho de Abraão, e que é da fé, e que é filho de Deus. Não, ele tem que abrir a boca e dizer, eu sou filho de Abraão, mas também filho de Satanás, que eu sou o filho do escravo. Ninguém diz que é filho de Satanás, nem que vai para o inferno. Só diz que é filho de Deus que vai para o céu.
Olha aqui a confirmação. Olha a confirmação. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhe falei a verdade que eu ouvi de Deus. Então ele ouviu essa verdade de Deus. Ele não viu da boca de Abraão. Abraão já ouviu da boca de Deus, que é pai de Jesus. Ele ouviu a verdade da boca de Deus, que só sai verdade ali. Abraão não agiu assim como vocês. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Quem é o pai de vocês? Vamos tomar conhecimento? É o ladrão. É o diabo. Olha. Olha. Protestaram eles protestaram. Não, ninguém aqui é filho de Satanás, que nem você. Você não é filho de Satanás. Se disser que é filho de Satanás, você mata. Disser que você vai para o inferno, Deus do céu. Mas está escrito aqui, quem está dizendo não sou eu. Da boca de Deus saiu a palavra. Está escrito. Amém? Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram ele. Nós não somos filho ilegítimo. Então ele não sabe da história dele, da descendência dele. Se ele é filho da escrava, é filho ilegítimo. Não é o filho da promessa. Lembra o filho de Davi ilegítimo que ele fez com Betsaida, ela ainda é casado, Deus mata ele. Depois ele o da promessa, que é Salomão. Eles estão dizendo porque ele não sabe, como vocês não sabem a origem do pai de vocês. Filho ilegítimo, o único pai que temos é Deus. Engano seu. Tem o Satanás também? Olha aqui, o título lá que veio, prefácio. Filho de Abraão e filho do diabo. Disse-lhe Jesus, ao que Jesus vai confirmar para ele. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Como você é filho de Deus? Já se perdeu quando disse que é filho de Abraão e que não é filho ilegítimo, é legítimo. E está dizendo que é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você está matando o próprio Deus que se fez carne e veio habitar em mim e você? Como é que pode? Será que você é filho de Satanás? Será? Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês não querem ouvir a verdade, como vocês estão a ouvir agora. A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Tá vendo? O ilegítimo é filho do diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida, foi e é. Desde o princípio e não se apegou à verdade. Lembra desde o princípio? O primeiro homicídio. Caim matou o irmão Abel. Olha aqui. O filho dele, Caim, que é pai desses aqui, que é seu pai, que é chegado a um homicida. O sangue derramado ali. Porque o sangue lá de Jesus não foi homicídio, não. O sacrifício dele. Mas o sangue de Abel foi homicídio. Esse sacrifício, não. Não é? Porque eu não vim por mim mesmo, né? A linguagem não é clara. Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim,
porque lhe digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Qual? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Vocês pertencem a Satanás. Vocês da esquerda. Agora vamos para João 10:10, para a gente tomar conhecimento aqui verdadeiramente quem é o ladrão. 9 dedos. É o ladrão. Vocês não querem ouvir. Só querem ouvir mentira. Condenem aí que ele rouba isso que está aí. Vocês não têm condição. Ele dizendo aqui. Vamos ver aqui. João 10:10. Você tem que saber desse capítulo, desse versículo. Vamos iniciar pelo capítulo. João 10. João 10, que diz o seguinte: o pastor e o seu rebanho. Você é rebanho do ladrão? É, desses pastores que estão aí. O pastor e o seu rebanho. Mas esse pastor aqui é o Jesus. Não é esses pastores ladrão que está aí de Malaquias 3:10, 3:8. Roubará e eu amo a Deus. Olha aqui. O pastor e o seu rebanho. Então esse ladrão de 9 dedos está sendo o pastor de vocês. E vocês estão indo com ele. Aqui é o ladrão. Você já sabe quem é. Você já sabe que é filho do ladrão. Que é filho do escravo. Não é da promessa. Tá certo? Por isso que vocês são escravos dele. Não sai da escravidão nunca. Vocês gostam. Lembra que o povo, quando passou, e disse: você tirou a gente de lá, deixava eu morrer ali. Porque eu estou com sede desses Pedro. Toca aí a pedra. Ele feriu o primeiro pecado. Aí saiu água. O que é que vocês querem mais? Estou com fome, ele disse. Desce o maná do céu. O que é que você quer? Aquela água está amarga, ele disse. Adoça. Água. Mas vocês não acreditaram. Vocês tinham satisfeito quando estão do lado do ladrão. Vamos ver aqui, está aqui na palavra de Deus. Mas vocês vão para o céu, da boca dele, Satanás. Olhe, o pastor e o seu rebanho. Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta. Lembra que o ladrão veio de cima, foi jogado lá do céu aqui embaixo? Ele não entrou pela porta. Entrou pela porta foi Jesus. Qual é a porta? A vagina, que tem o útero, é o corpo, e o pênis que vem lá para cá. Só que ele não veio desse jeito. É o único que não veio desse jeito. Veio eu e você. Mas ele entrou ali pela porta. Quer dizer, ele nem entrou ali naquela porta, mas ele saiu ali pelaquela porta. Mas o mundo normal o entrar aqui, mas o ladrão não, ele veio por cima. Com os 30%. Jogou ele aqui. Formou um buraco negro. Mas não entra pela porta, mas sobe por outro lugar. É ladrão. É assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor. Esse aí não é pastor. Mas vocês estão indo atrás dele. 10 ovelhas. E o pior é que ainda tem pastor que vai defender ele. O ladrão. Tem. E muito. Igreja. Pastor, padre. O altar do inimigo nem se fala, né? O porteiro abre-lhe a porta. O porteiro abriu a porta para ele. Aonde? E as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Está vendo que ele sabe disso, o filho de Satanás, dizendo que nós somos rebanho? Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. E ele nos chama pelo nome. Coisa que esse bandido, esse ladrão, ele não faz isso. Não. Ele não faz. Está vendo porque ele quer matar você? Por causa disso. Você é obediente à palavra. Se você é filho de Abraão da fé, que é o filho da promessa, pode ele chorar, esturrar como for. Ladrão nunca deixará de ser ladrão, até morto.
ela é ladrão, fica lá, marcado para sempre. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, nunca seguirá esse estranho ladrão aí. Você é louco. Fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranho. As ovelhas, o rebanho, que ele está dizendo, o gado. Jesus usou essa comparação, essa parábola, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando, como vocês não querem entender. Só querem entender o que ele diz. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou, é o nome dele. Eu sou, o nome de Deus. E do Jesus do carne é sou eu. A porta das ovelhas, a porta é Jesus. A porta é esse homem que está aí, é do governo. Esse é filho de Abraão, o outro é filho do diabo. Está os dois aqui na disputa. Presta atenção. Olha direitinho. Todos os que vieram antes de mim eram ladrão e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou, mais uma vez, a porta. Quem entrar por mim será salvo. É a porta. Jesus. Entrará, sairá e encontrará pastagem verdejante. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? 9 dedos. Veja que ele veio só para isso. A vida dele aqui é isso. Não tenha... Veja quem ele já matou. Veja quem ele já matou. Do lado dele, dormindo com ele. Veja quem ele já matou. Lembra que ele disse? Se quiser matar a cobra, não pise no rabo, pise na cabeça. Aí já pisaram na cabeça. Aí foi câncer na cabeça. Quem foi? Dormindo com ele. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância. 11. Eu sou, mais uma vez, o bom pastor. O pastor é ele. Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, que é o ladrão, é assalariado, ele vive disso aí, veja que ele não trabalha, ele cortou o dedo para não trabalhar. É assalariado, isso é bandido. Nunca deu um dia de serviço para ninguém. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, o lobo é o Satanás, é o pai dele, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele quer atacar e dispersar, mas não vai não, filho. Não vai não, você vai receber cajado no pé da língua. Você vai receber cajado aí, é no pé da língua até umas horas. Seu lugar é aquele inferno, buraco negro, 7 palmos no pé da cara. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assaltante e não se importa com as ovelhas. Ele não se importa com as ovelhas. Jamais se importa com ele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não dá. Mas o outro dá, veja. O que ele disse? Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco, que ele vai juntar ali também nesse meio. É necessário que eu os a conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Quem está algumas perdidas aí que ele salva no meio dele vai ver a voz de Deus. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Veja que ele tirou tentar a vida do homem. O pai disse, não.
mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu pai. Ele está recebendo, está falando direitinho. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Olha aí, olha aí. O filho de Abraão e o filho da promessa e o filho da escrava. Muitos deles diziam, ele está endemoniado. Olha, dizendo que Jesus está endemoniado. É o que ele diz, que o homem é demônio. Aí é fogo puro. Viu? Está endemoniado e enlouqueceu porque ouvi-lo. Eles estão dizendo, por que você ouviu um homem desse? Mas vê onde ele vai. Mas outros dizem, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Ai, Deus do céu. Estão vendo onde vocês estão? Amém, aleluia. Foi benção aqui? Maravilha? Então você já sabe João 8,32. Você já sabe o João 10,10. Você já sabe se você é filho da promessa ou se é filho da escrava. Se você é filho legítimo ou ilegítimo. Mas mesmo você sendo ilegítimo, se você der ouvido essa palavra, o verdadeiro pastor, você virá para o rebanho dele. Sai dela, povo meu. Saia daí. O fim aí é triste. Triste. Estão prestando atenção? O fim é triste. Você já sabe quem é filho de Abraão e quem é filho do diabo. Você já sabe quem é filho de Deus, quem é filho legítimo e ilegítimo. Vocês sabem. Vocês conhecem o pastor de vocês que está ainda aí em todo canto que vai assim, ó, pela voz. E ele chama todos pelo nome. João 8,32, ele tem que saber o que é. Aí só tem uma coisa que fizeram aí que não está assim, corre. João 8,32, quando ele diz, Deus acima de tudo, não, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Aí está errado. Quem votou para ele está errado. Porque o Brasil não pode estar acima de tudo. Do céu, das estrelas, do sol, da lua, das nuvens, não. Quem tem e é que está acima de tudo é Deus. O Brasil está acima de todos os outros países, porque aqui é miscigenação. Tem as 12 tribos aqui. Tem os 2 tipos de filhos, do Abraão, da promessa e da escrava, o legítimo e o ilegítimo. Aqui. Então o Brasil acima de todos. O Brasil não pode estar acima de tudo. Para estar acima de tudo, está acima até do Deus. Ele só errou aí. Que botaram na boca dele, ele está comendo errado. Porque ele não teve ainda encontro com a verdadeira palavra, mas ele vai ouvir aí agora. Então esse slogan dele, esse lema dele está... João 8,32, conhecereis a verdade, mas ele não sabe dessa verdade. Deus, pátria, família. Tá certo? Deus, o mundo que ele fez e a família. Mas tá certo. Deus, pátria, família. Mas o outro slogan que ele botou, Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo, tá errado. Procure ele trocar. Ao inverso. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos os países e de todos esses que estão, toda aqui, as 2 tribos que estão aqui. Então esse entendimento que tem que ter, tá certo? Vamos nos preparar tranquilos, se querem participar, estamos aqui, né? Manda que parte da Bíblia nós temos que meditar e nós levaremos para vocês. Amém? Aleluia. Então vocês conhecem aqui João 8,32.
que quer dizer o filho de Abraão e o filho do diabo, que ele tem os dois filhos, tem o filho de Deus, tem o filho do diabo, não é? Então vejamos, homicida, que é da tribo de Caim, né? Vamos ter entendimento. Então, amados irmãos e irmãs, estamos aqui pela primeira vez, vamos enviar vocês aí no YouTube, tá certo? Compartilhe, dê o like, se achar bem, que a gente dá continuidade aqui, de Gênesis a Apocalipse, seja ela qual for. Não é? Um abraço, um beijo no coração. Aleluia.